Fala pessoal, bom dia aí, boa tarde, boa noite para vocês. Tava esperando aí um momento mais silencioso aí, mas é, já tenho que gravar o vídeo, mas está tendo aí alguns é, é, barulhos aí dos vizinhos de ar-condicionado, de liquidificador e de aspirador, mas é isso aí. Vamos lá então para mais uma aula de História da Arte. É, Sejam bem-vindos todos os meus alunos e alunas, alunas e alunos e todo o restante também da comunidade. Eu sei que alguma galera aí que não é de Itapipoca, do campus do IFCE de Itapipoca, também está assistindo essas aulas, inclusive adultos aí, então perdoem a linguagem mais, como é que eu posso falar? Mais jovial, é porque esses vídeos são voltados aí para o público-alvo adolescente, para o ensino médio. Então, nessa aula a gente vai abordar então a arte na Idade Média. Na verdade, vai ser uma das aulas que a gente vai abordar a arte na Idade Média, porque na aula seguinte a gente vai falar sobre a música na Idade Média, que música, na verdade, é uma das artes. Então, vamos lá. Começando aqui, primeiro slide. A Idade Média, perdão, também chamada de Idade das Trevas. Isso aqui é um ponto importante, tá? Vou abrir aqui um parêntese. Ela é chamada de Idade das Trevas, mas algumas pessoas vêm contestando isso, afirmando que esse termo é preconceituoso, porque existiram diversos avanços na Idade Média, etc. Sim, houveram diversos avanços, mas também houveram diversos fatos aí obscuros, mas também se formos levar em consideração os outros períodos da humanidade, da história da humanidade, cada período teve aí também diversos acontecimentos aí obscuros, talvez não tanto quanto a Idade Média, mas é isso aí. Então esse termo Idade das Trevas é usado para a Idade Média. Às vezes ele é usado por alguns autores, algumas pessoas para a Idade Média, às vezes somente para o primeiro período da Idade Média, aí, a Alta Idade Média, que a gente vai já falar. Então vamos lá. A Idade Média é um período da história europeia e norte-africana que se inicia com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 da Era Comum e se finda por volta de 1500 da Era Comum, certo? Na verdade, esse fim aí da Idade Média, como eu já tenho falado de outras datas, né? Vários historiadores usam diversos eventos como marco aí para findar a Idade Média. Então, o que acontece? Alguns historiadores usam, por exemplo, a queda do Império Romano do Oriente, né, do Império Bizantino. Outros usam, por exemplo, a chegada de Colombo nas Américas. Então, existem vários eventos que podem ser usados aí como marco do fim da Idade Média. Mas geralmente a gente acaba arredondando aí para o ano de 1500, porque todos esses eventos eles são por volta de 1500, 1490 e pouco, 1500 e a segunda década de 1500, do século 1500 e por aí vai. Então a gente acaba arredondando então para o ano 1500, certo? É o segundo de 3 períodos na história da Europa. Primeiro, a Antiguidade Clássica, que nós já abordamos. Depois, a Idade Média, que nós estamos falando agora. E, por último, a Idade Moderna. Caracterizada pelo forte poder da Igreja Católica. Tem outro parênteses aqui para falar, que, obviamente, isso variava de governo para governo, de reino para reino, de império para império, mas alguns iam de uma forte teocracia para, pelo menos, uma teocracia parcial, certo? Então aí os valores, os dogmas e a doutrina da Igreja Católica influenciavam, se não fortemente, pelo menos levemente aí nas leis, nos costumes e nas decisões aí dos governos medievais. É dividida em Alta e Baixa Idade Média. Isso aqui, novamente, como eu venho afirmando sempre, isso varia de historiador para historiador. Essa divisão em 2 períodos, Alta e Baixa Idade Média, ela acontece principalmente é uma divisão, como é que eu posso falar? Adotada principalmente pelos historiadores de língua latina, como, por exemplo, os nossos historiadores. Mas historiadores de língua anglo-saxã,
costumam dividir a Idade Média em 3 períodos. Ok, dando continuidade aqui. Então, a Alta Idade Média se inicia no começo da Idade Média, né? É meio estranho até falar, a Alta Idade Média ela acontece antes, né? E a Baixa Idade Média acontece depois. A impressão que dá pelo nome é o contrário, né? Então, ela se inicia com a Idade Média no ano de 476 da Era Comum, que é a queda do Império Romano do Ocidente, tá? É importante ressaltar que foi a queda do Império Romano do Ocidente, porque o do Oriente, ele continuou, que é o Império Bizantino, certo? Ele se transformou no Império Bizantino. Então, o Império Romano não caiu completamente, somente a porção ocidental. Então, a Alta Idade Média se inicia aí com esse marco, com esse evento, e ela vai até o ano 1000 da Era Comum. E ele é um período marcado pela continuidade das invasões e migração dos povos germânicos. Então, essas invasões e essa migração dos povos germânicos, muito comumente chamado de povos bárbaros, que eu não gosto de utilizar esse termo, ela aconteceu ainda no fim, aí começou a acontecer ainda no fim da Antiguidade Clássica, certo? Então ela continuou ainda durante grande parte aí da Idade Média, mais precisamente aí, principalmente na Alta Idade Média. Então essa invasão era uma invasão constante, que acontecia não somente por invasões bélicas, ou seja, invasões que aconteciam por meio de guerra, mas também acontecia por migração, por forte migração aí dos povos germânicos para aí os reinos medievais, certo? E a Baixa Idade Média aconteceu do ano 1000 em diante, ou seja, do ano 1000 até o ano 1500. E foi caracterizado por forte crescimento demográfico e diversas inovações tecnológicas, além da consolidação do feudalismo. Então, geralmente, quando a gente fala de Idade Média, geralmente a gente se refere aí à Baixa Idade Média, porque aí os grandes adventos tecnológicos aconteceram na Baixa Idade Média. Todos aqueles filmes medievais onde existem a full plate, né, que a gente fala em inglês, a armadura completa, que aí cobre todo o corpo do guerreiro medieval. Na verdade, isso também aconteceu somente na Idade Média, certo? E é isso aí. E o feudalismo também, né? O senhorialismo também, semelhante aí, de certa forma, ao feudalismo. Tudo isso aconteceu na Baixa Idade Média. Foi do ano 1000 em diante. Então, isso aqui é somente um contexto histórico, tá, pessoal? Na verdade, se a gente fosse se aprofundar na história, teria muito mais coisa e que eu nem saberia abordar, porque eu não sou professor de história. E agora vamos ao que interessa, a nossa parte, que é a arte na Idade Média. A divisão dos períodos artísticos medievais ocorre de forma diferente, incluindo períodos como pré-românico, o românico e o gótico, certo? Então, essa aqui é uma divisão cronológica da arte na Idade Média. Essa divisão aqui, em Alta Idade Média e Baixa Idade Média, não é uma divisão da história da arte, não é uma divisão da arte. É uma divisão histórica no geral. Então, para a arte, a gente usa outra divisão, que é o período pré-românico, que compreende exatamente, equivalente aí à Alta Idade Média, né, porque vai até o ano 1000. Depois nós temos o período românico e depois nós temos o período gótico, certo? Esses são os 3 principais períodos, certo? Na verdade existem mais, mas a gente vai abordar somente os 3 principais. Então essa é uma divisão cronológica, como eu falo aqui. Além dessa divisão cronológica, o que é cronológico, para quem não sabe? Como eu tenho diversos alunos aí no começo aí da adolescência que talvez não saibam o que significa cronológico. Cronológico é algo que está relacionado com o tempo. E por que o termo cronológico? Porque vem de Cronos, o titã grego, o titã da mitologia grega, que representa o tempo. Então, cronometrar, cronológico, e por aí vai, são sempre palavras que têm relação com o tempo. Então, uma divisão cronológica é uma divisão que usa o tempo como referência. Então, essa é uma divisão da história da arte cronológica, certo? De acordo com o tempo.
que é uma divisão em 3 principais períodos. Pré-românico, que vai até o ano 1000 da Era Comum, que é equivalente aí à Alta Idade Média. O período românico, que vai do século XI ao século XIII, ao século XIII, né? E o gótico, aí, que vai do século XII ao XV, ou seja, tem uma sobreposição aí, não é? O românico termina depois de começar o gótico, certo? Além dessa divisão cronológica, como eu já afirmei aqui, como eu já li, também temos as artes de diferentes culturas. Então aqui, antes de dar continuidade à leitura do texto, então essa divisão que eu vou falar agora não é mais uma divisão cronológica, é uma divisão por cultura, por região. Então temos aí a arte bizantina, que é a arte do Império Bizantino, a arte islâmica, que é a arte feita aí pelos povos islâmicos, que são os povos aí da religião islã, visigótica, que é do povo que é do arte dos visigodos, certo? E dentre outras. Então essa divisão aqui compreende artes medievais de diferentes culturas, certo? Então, por exemplo, a arte bizantina, ela começa desde o início da Idade Média, em 476 da Era Comum, até o final, vai até o final, até 1500, certo? Então, ela não termina aí, por exemplo, no final do período pré-românico, certo? Mas, geralmente, quando a gente fala de arte bizantina, a gente se refere à arte bizantina do período pré-românico, ou seja, é a arte que foi feita aí pelo Império Bizantino, pelo povo bizantino, e que foi até o ano 1000 da Era Comum. A arte medieval é caracterizada principalmente pela recorrente temática religiosa, muitas das artes sendo encomendadas pela Igreja Católica, certo? Então, novamente aí a Idade Média girando em torno da Igreja Católica, certo? Então, para ilustrar aí o período pré-românico, que vai até o ano 1000 da Era Comum, a gente vai ver um pouco aí da arte bizantina, certo? Como exemplo. Então vamos abordar somente a arte bizantina aí no período pré-românico. Como eu já falei, a arte bizantina não se limita somente ao período pré-românico, certo? Ela permeia toda a Idade Média, todos os períodos cronológicos da Idade Média. Então esse mosaico aqui são mosaicos bizantinos na Capela Palatina, localizada na Sicília, que é uma cidade da Itália, certo? Atualmente, a Sicília é uma cidade da Itália. Na época, fazia parte do Império, era uma cidade do Império Bizantino, que antes era o Império Romano do Oriente. Então aqui nós temos um Pantocrator, que nós vamos abordar daqui a pouco, certo? Um Cristo Pantocrator, que eu não sei se eu faço a pronúncia correta dessa palavra, que é justamente a representação aqui de Jesus com essa auréola e a mão direita fazendo esse sinal de bênção e a mão esquerda segurando aí as escrituras. Temos também aqui anjos, que nós vamos abordar daqui a pouco, certo? E até helicóptero, não sei se espero que o microfone não esteja captando, mas até helicóptero está passando agora. Então temos aqui anjos alados, né, com asas, certo? Um anjo a cada lado aqui. Também temos aqui, infelizmente está cortado aqui, mas deve ser algum patrono da igreja, certo? Os pais da igreja aí foram as figuras muito importantes aí no início da igreja proto-ortodoxa, certo? Como era chamada, como a maioria dos estudiosos, dos acadêmicos chama aí a vertente da igreja, né? O grupo da igreja cristã primitiva que deu origem aí à igreja católica, certo? Então, provavelmente esse aqui é um patrono da igreja. Infelizmente a cabeça está cortada. Aqui nós temos outra figura também, que deve ser mais um patrono. Eu não tenho como reconhecer exatamente que figuras são essas. Aqui nós temos um anjo,
certo? Que também, infelizmente, está cortado, certo? Segurando alguma espécie de cajado. Esse aqui também estava segurando alguma espécie de cajado com alguma coisa na ponta, certo? De sandálias também, certo? Sandálias. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui não dá para ver direito o pé. E é isso. Aqui nós temos figuras também. Olha só, diversas figuras ilustradas. Aqui na parte inferior parece que temos Maria ao meio, né? A chamada Virgem Maria. Aqui me parece Jesus novamente. E aqui eu não sei, talvez Maria Madalena, não sei, não sei ao certo, certo? Não quero fazer afirmações equivocadas. Ok, então é basicamente isso. Então vamos passar aí para a próxima imagem, onde nós vamos falar de outro exemplo aí, que é o exemplo aí mais antigo, certo? A imagem mais antiga que nós temos, que sobreviveu até hoje, certo? Pelo menos que nós descobrimos. Eu posso morder a língua no dia de amanhã, no futuro, pode ser que os arqueólogos descubram alguma imagem mais antiga. Mas esse aí é o mais antigo ícone conhecido do Cristo Pantocrator. Ou Pantocrator, não sei exatamente onde acentuar. O que é o Cristo Pantocrator? São todas essas imagens semelhantes, onde nós temos aí o Cristo fazendo essa bênção com a mão direita, certo? Onde o dedo indicador e o dedo médio estão mais erguidos, e o polegar toca aí o dedo anelar, certo? E a mão esquerda, o braço esquerdo segura aí segura a Bíblia, né? Que no caso dessa imagem ele parece estar segurando a Bíblia mesmo, o que na verdade é um erro de anacronismo. Por que um erro de anacronismo? O que é um erro de anacronismo? É um erro histórico. É quando a gente comete um erro cronológico, por exemplo. Nessa questão aqui, por que é um erro de anacronismo? Por que é um anacronismo? Porque, na verdade, na época de Jesus, o cânone ainda não havia sido composto, não havia sido feito, certo? O que é o cânone? É a Bíblia. Então, o cânone ainda não havia sido formado na época de Jesus. Então, existia aí, sim, as diversas escrituras, eu ia falando de esculturas, existiam aí, sim, as diversas escrituras do Antigo Testamento, certo? Que vieram a compor futuramente o Antigo Testamento. Mas a verdade é que, na época de Jesus, o cânone do Antigo Testamento não havia ainda sido formado. Eram diversos livros diferentes e que não haviam sido juntos. Então, o que acontece é que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, eles são antologias. O que é uma antologia? É uma coletânea. É uma coletânea de textos, de diferentes textos, certo? E essa junção em um cânone, né, em um grande livro, ela foi feita depois, em séculos depois da morte do Jesus histórico. Então, por isso que essa imagem não deixa de cometer um anacronismo. E também temos aí, não sei se eu poderia chamar de erro, mas temos outro detalhe aí nessa imagem e em diversas outras imagens, é que nós temos aí uma representação de um Jesus caucasiano, né? Na verdade, Jesus não era caucasiano. O Jesus histórico ele era um palestino, aí era um judeu, e que, portanto, os palestinos da época, os palestinos contemporâneos ao Jesus histórico, eles possuíam um tom de pele bem mais escuro, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Essa imagem é um encáustico em painel. O que é um encáustico? É uma espécie de pintura feita com cera, certo? Então, a tinta, na verdade, de encáusticos, ela é feita a partir da mistura de cera com pigmentos, certo? Então, quando a gente fala de pintura, geralmente a gente fala de que foi feita essa pintura. Por exemplo,
óleo sobre tela. O que é um óleo sobre tela? É uma pintura que foi usada tinta à base de óleo e foi pintada na tela, em uma tela, certo? Por exemplo, as crianças aí utilizam, por exemplo, tinta guache, né? Tempera guache, que é uma tinta à base de água, não é à base de óleo. Portanto, ela é geralmente atóxica. Já aqui, nós não temos nem tinta à base de água e nem tinta à base de óleo. Nós temos uma tinta à base de cera, que, portanto, nós chamamos de encáustico, certo? E que, portanto, era uma pintura aí que contém muito relevo, porque a cera, quando ela esfria, ela fica com aquele relevo característico. Então, é encáustico sobre um painel, certo? Localizado no mosteiro de Santa Catarina. Não é a Santa Catarina brasileira, não. É a Santa Catarina lá no Egito, certo? As duas diferentes expressões faciais de cada lado podem enfatizar as duas naturezas de Cristo como plenamente Deus e plenamente humano. Então, essa imagem aqui eu costumo chamar de a Mona Lisa medieval, porque assim como a Mona Lisa, nós temos aqui uma expressão facial bem enigmática, e que ela parece principalmente ser dividida na face esquerda e face direita. Nós temos aí, deixa eu dar um zoom aqui, a face direita e a face esquerda, se você observar bem cautelosamente, bem criteriosamente, nós podemos observar que cada face aí de cada lado parece expressar um sentimento diferente, certo? Aqui no texto eu trouxe essa divisão que pode mostrar essa interpretação, né? Na verdade é somente uma interpretação, que essa expressão enigmática revela aí tanto o lado humano quanto o lado divino, da figura de Jesus Cristo. Mas eu também tenho outra interpretação, que na verdade a minha interpretação é que essas duas faces, que eu vou já mostrar as duas faces, na verdade elas representam aí as duas características do Deus judaico-cristão, que é a benevolência e a justiça, certo? Então, deixa eu dar um zoom aqui para mostrar somente esse lado aqui da face. Então, pronto, agora ficou legal. Então, esse lado da face parece ser um lado mais sério e sereno ao mesmo tempo, né? Ele é sereno, mas ele é sério. Nós temos um olho aqui tranquilo, uma boca séria, mas tranquila também. O outro lado da face, aqui é porque no zoom que eu estou dando não está pegando a sobrancelha. Pronto, deixa eu pegar a sobrancelha. A sobrancelha é muito importante na expressão facial, tá? Então aqui nós temos uma expressão mais séria e serena ao mesmo tempo, certo? Uma expressão, como é que eu posso falar? Inexpressiva, não tem muito sentimento. Já essa outra aqui, pronto, agora com a sobrancelha ficou mais legal. Já essa outra face aqui, a face esquerda na visão, no sentido do próprio Jesus, certo? Para a gente é a face direita, na nossa visão. Já essa visão demonstra mais uma visão mais, como é que eu posso falar? Mais enérgica, talvez aí até expressando um pouco de ódio, ou não sei, de raiva. Podemos ver aí por essa angulação aí na sobrancelha. Também o olho possui um contorno que o outro olho também possui, mas o contorno nesse olho está bem mais marcado, esse contorno preto, certo? E a boca também, ela está quase que espremida, certo? Então, quando a gente fica com raiva, muitas vezes a gente espreme a boca. Então, se a gente observar aqui a comparação com o outro lado da boca, o outro lado da boca está muito mais, ele está não tensionado, enquanto que esse lado aqui da boca está levemente espremido, certo? Além disso, nós temos também a sombra, né? E a sombra, ela se localiza, o sombreamento ele se localiza principalmente aqui nesse lado do rosto. O outro lado do rosto está mais iluminado. Então, tudo isso é proposital, tá, pessoal? Quando um artista, um pintor, ele faz uma pintura,
todos os detalhes são planejados, certo? Então é muito difícil algum detalhe aí ficar por acaso, ficar sem intenção, não intencional. Então, essa diferença entre as duas faces é proposital, é intencional. Existe a intenção de fazer essa diferença. Agora, o que que o autor quis dizer, o que que o artista quis dizer com essa diferença, aí cabem diversas interpretações, tá? Então é isso. Vamos passar para o próximo slide, que é aí uma ilustração do século VI, contida nos evangelhos da Rábula, ou da Rábula, a versão iluminada dos evangelhos em siríaco, que viriam a constituir a Peshitta, que é justamente a Bíblia siríaca. Tá? Então, essa ilustração ela está localizada então nesses evangelhos da Rábula, ou Evangelion, certo? Que continha aí, eu não sei ao certo se eram todos os quatro evangelhos canônicos, ou se era só uma parte deles. Como eu já afirmei aí, o cânone ainda estava em processo de formação, certo? Isso demorou séculos. E esse termo aí, iluminado, com esse termo não estou querendo dizer aí uma iluminação divina ou nada disso. Aqui, quando eu uso esse termo iluminado, eu estou me referindo às iluminuras, certo? Que nós vamos abordar aí daqui a pouco. Então, o que eu quero dizer com versão iluminada dos evangélicos em siríaco? É que esse manuscrito ele possuía iluminura, certo? Era um texto iluminado, que a gente vai já falar sobre. Escrituras iluminadas são as que contêm iluminuras, que é o que eu acabei de afirmar, não precisava nem ter lido isso. Então vamos dar aqui uma observada mais de perto. Infelizmente essa figura não está em alta definição, em HD, High Definition, mas dá para observar aqui que nós temos então a figura de Cristo também com a auréola, certo? Usando essa vestimenta aqui. Estendendo a mão direita, não dá para ver ao certo se ele também está fazendo o mesmo gesto de bênção, aquele que ele segura com o polegar, ele segura o dedo anelar. E na mão esquerda ele parece se apoiar em algum objeto aqui que eu não sei dizer ao certo do que se trata, certo? E nós temos aqui 4 figuras angelicais, certo? 4 anjos, que eu vou já falar sobre. Esses anjos alados que possuem 2 asas. E eles também possuem aí auréolas, certo? Os 2 de trás estão atrás da figura de Jesus, certo? Saindo por detrás da figura de Jesus. E os 2 da frente parecem levar algo que eu não sei exatamente, não consigo distinguir o que é que eles estão segurando e levando para a direção de Cristo, certo? Nós temos também aqui uma espécie de sol, aqui na ponta superior direita, certo? Nós temos aí uma espécie de sol irradiando que parece ter um rosto de alguém, eu não sei exatamente quem é, um sol vermelho. E aqui do lado esquerdo, na outra ponta superior, nós temos aqui o que não dá para saber se é um sol cinza ou se é uma lua, certo? Provavelmente deve ser uma lua, mas esses raios que saem me deixam na dúvida se é a lua ou não. E parece também ter outro rosto de outra figura. E aqui abaixo da figura de Cristo, nós temos aí algumas figuras aladas. Eu queria muito que essas figuras estivessem em alta definição, para a gente enxergar melhor, mas parecem ser as figuras aladas aí, descritas aí em um trecho. Não vou saber agora exatamente qual trecho do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, certo? Mas tem um trecho que ele descreve aí essas figuras aladas, figuras com asas, se não me engano, são 6 asas cada. Aqui o pintor, não fez essas 6 asas para cada criatura, né? Nós temos aqui as quatro criaturas, certo?
Uma com o rosto de águia, uma que se assemelhava com uma águia, outra com o rosto humano, que eu não consigo diferenciar qual é, não sei se é a do meio. E aí não lembro das outras duas, certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar esse texto enquanto eu vou gravando. Apocalipse. Então, esses seres aí possuíam olhos ou olhos aí por todo o corpo, como vocês podem ver. As asas estão repletas de olhos. Então é isso. São 4 figuras, como nós podemos ver. Temos 4 cabeças aí. Mas infelizmente não dá para ver com maior clareza, tá? Maior clareza. E aqui abaixo nós temos uma figura feminina que provavelmente é Maria, a Maria, mãe de Jesus. Nós temos também 2 anjos e a multidão observando aí a ascensão da figura de Jesus, provavelmente após a crucificação. Isso aqui, essa ilustração provavelmente está ilustrando aí a ascensão do Cristo após a crucificação. Ok, então é isso. Essa ilustração está localizada no... infelizmente eu estava procurando aqui um olho lendo o texto e outro olho procurando aqui o trecho que eu queria falar aqui do Apocalipse, que eu me referi ao Apocalipse. Mas eu não estou lembrando exatamente qual é, nem estou conseguindo achar agora. Ok, então é isso. Essa imagem aqui está em uma das páginas, então, do Evangelium da Rábula, certo? Ou da Rábula, que era um texto em siríaco, certo? E aqui vamos falar um pouco mais sobre a imagem dos anjos medievais. Então, esses anjos medievais que continham seres alados que continham 2 asas, exatamente como um pássaro, na verdade, essa imagem não é uma imagem bíblica, certo? Não é uma imagem aí do Antigo Testamento. Ela não se encontra no Antigo Testamento. Nós temos figuras nós temos seres celestiais aí, os seres divinos, que continham asas no Antigo Testamento, temos. Mas, na verdade, eles eram, na verdade, um pouco diferentes aí dessas figuras dos anjos medievais. Então, continuando aqui, perdão pelo barulho das minhas filhas, hoje está bem difícil de gravar o vídeo, tá? Mas vamos lá. Espero que não esteja aí muito intenso o barulho para vocês, não esteja captando bem o microfone. Então, passando aqui para o próximo slide. Sim, a gente está falando sobre os anjos, certo? Então, esses seres aí, angelicais, eles estão sim, certo? No Antigo Testamento. Inclusive aqui no final do texto eu pus aqui alguns exemplos, certo? Conferi Isaías 6, o 6º capítulo de Isaías, e o 1º e o 10º capítulo de Ezequiel, certo? Que são somente alguns exemplos, tá? Nós temos outros trechos, na verdade, no Antigo Testamento que descrevem essas figuras, mas eles eram um pouco diferentes aí dos anjos medievais, tá? Que perpetuam até hoje a imagem do anjo cristão, a imagem cristã dos anjos ainda perpetua até hoje, que são esses seres antropomórficos, ou seja, são imagens humanas, certo? Na forma humana, só que eles possuem 2 asas, certo? Eles são alados. Então, na verdade, o que encontramos aí no Antigo Testamento é um pouco diferente. Nós temos aí os querubins, que possuíam aí 4 asas, e que também eram descritos como possuindo 4 faces. Eu vou falar isso somente no final do texto aqui, mas eu já estou adiantando, certo? Então eles possuíam 4 faces. Então é até uma imagem um pouco difícil de entender como era. Não é muito bem descrito. São 4 faces, são as 4 faces viradas para frente, ou é uma face virada para cada lado? Uma face para frente, outra para a esquerda, outra para a direita e outra para trás.
E se for dessa forma, fica até um pouco parecido aí com a figura de Baphomet, que supostamente era adorada pelos Cavaleiros Templários, tá? Não o Baphomet, e a outra figura de Baphomet, aquela figura e mais temida, a figura ocultista, que aconteceu somente muitos séculos depois aí da Idade Média. Estou me referindo ao Baphomet, que supostamente era adorado pelos Cavaleiros Templários, tá? Ou pelo menos foi argumentado pela Igreja Católica, como é que eu posso falar? Pelas autoridades, foi argumentado pelas autoridades, que foi uma das acusações aí dos Cavaleiros Templários, aí quando a ordem foi extinta e quando Jacques de Molay foi queimado vivo. Então, uma das acusações foi então que a ordem dos Cavaleiros Templários aí cultuava o Baphomet, que era uma figura aí de uma cabeça com 4 faces. Então, os querubins, essa imagem dos querubins com 4 faces não me deixa de remeter a essa figura aí, supostamente adorada pelos Cavaleiros Templários. A outra acusação foi que eles cometiam aí, hoje nós chamamos de homossexualidade, né? Na época não existia esse termo ainda, tá? Mas foram basicamente essas 2 acusações. Na verdade, o que aconteceu, e um professor de história pode falar melhor para vocês. E também varia de opinião para opinião, tá? Mas, na verdade, o que aconteceu é que os Cavaleiros Templários não eram mais úteis, certo? Aos governos medievais, e que eles estavam se tornando mais um problema do que uma utilidade, e aí eles decidiram, então, extinguir a ordem, e utilizaram esses fatos aí, que eu não sei se são verídicos ou não, se aconteceram ou não, mas utilizaram esses fatos aí para fazer esse julgamento, acabar com a ordem e queimar vivo o Jacques de Molay, que na época foi o último grão-mestre da ordem, certo? Então, fechando esse enorme parêntese, nós vamos falar aqui, da esquerda para a direita, vamos lá, vou ler o texto agora. Da esquerda para a direita, Nice, ou Nike, tá? Em inglês seria, em língua anglo-saxã, em inglês seria Nike, que é o nome da marca Nike, marca de roupas. É a deusa, eu cometi um erro aqui no texto, tá? Na verdade, é a deusa grega da vitória, né? A deusa romana, que também foi adotada no Império Romano, mas ela é chamada de Victória e não de Nice, tá? Então, se seu nome é Victória, o seu nome é indiretamente uma homenagem à deusa Victória, que era a deusa da vitória, a deusa romana da vitória, certo? Que se originou da deusa Nice, ou Nike, certo? Então, essa imagem aqui na esquerda é a Nice, tá? Que é uma figura de uma mulher com 2 asas, certo? E a figura direita aqui nós temos Eros ou Cupido. E da mesma forma que Eros era o deus grego do amor erótico, tá? E Cupido era o mesmo deus, só que no Império Romano. Então, novamente, a maioria, se não todos os deuses do Império Romano, certo? A maioria, quase todos, na verdade, são somente deuses gregos com os nomes alterados, certo? Praticamente sem nenhuma mudança. Aqui no caso de Eros e de Cupido é uma cópia mesmo, sem tirar e nem pôr. É exatamente igual. Então nós temos aqui o Cupido, a imagem do Cupido, que é a imagem de aqui no caso, às vezes ele é representado como um garoto, que é esse caso, um garoto com asas, certo? Frequentemente segurando um arco e flecha, às vezes chega a ser um bebê, tá? Uma criança em tenra idade, às vezes ele é representado também como um adulto, tá? Um homem adulto. Então ele é representado aí nas várias fases da vida. Então, por que eu estou trazendo essas imagens desses deuses aqui, esses deuses gregos? Porque elas são possíveis influências da estética dos anjos cristãos medievais. Pois anjos no Antigo Testamento geralmente não possuíam asas, somente querubins e serafins, respectivamente com 4 ou 6 asas. Então, os anjos, a maioria das aparições de anjos, né, eles não possuíam asas. Eles são retratados somente como figuras antropomórficas, figuras humanas. Então, eles são exatamente iguais aos humanos,
certo? Então, somente os querubins e serafins é que são descritos como tendo asas. No caso, os querubins possuíam 4 asas e os serafins possuíam 6 asas, certo? E aqui, voltando aqui para essa representação aqui, tanto nessa representação desses anjos, como nessa aqui, os anjos possuem somente 2 asas, certo? Então está em contradição aí com com as descrições que nós temos no Antigo Testamento, de querubins e de serafins, certo? E aqui na última frase, querubins também são descritos como tendo 4 faces. Então isso aqui eu já, na verdade, já abordei. Então essas duas figuras são possíveis influências, então, nessa criação aí dessas imagens dos anjos medievais, certo? Porque, na verdade, esses deuses aqui já eram cultuados por todo o Império Romano, certo? E a Idade Média se deu exatamente aí no mesmo território, praticamente no mesmo território, acrescentando somente algumas regiões, no mesmo território do Império Romano da Antiguidade, certo? Então, a maioria dos reinos medievais, eles se localizavam aí exatamente nas regiões que compunham o antigo Império Romano Ocidental e Oriental. Inclusive, já citei o Império Bizantino, que na verdade é a continuidade do Império Romano Oriental. Certo? Então, essas imagens, pessoal, imagens são muito fortes. Não estou me referindo somente agora às imagens angelicais, mas qualquer tipo de imagem, de símbolo, eles são muito fortes e eles permeiam aí o consciente e o inconsciente do ser humano. Então é muito difícil que uma imagem cultuada ela simplesmente suma. É mais fácil que ela seja ressignificada ou que ela seja repaginada, certo? Então no caso aqui foi o que ocorreu, certo? Como os querubins e os serafins aí da cultura judaica, certo? E, portanto, da cultura judaico-cristã, da mitologia judaico-cristã, como eram figuras que possuíam asas também, e como no Império Romano nós já tínhamos figuras que possuíam asas, que possuíam 2 asas, que eram alguns deuses, como já mostrei aqui, Nice e Eros, ou no caso Victória e Cupido, né? Que eram os deuses romanos. Então acabou havendo então esse sincretismo aí, certo? E aí os anjos judaico-cristãos, os anjos cristãos, passaram a ser representados somente com 2 asas, tá? Figuras humanas, perfeitamente iguais aos humanos, só que com 2 asas. Então foram abolidas aí as outras asas, e foi abolido também a representação com 4 faces dos querubins. Ok, dando continuidade, já me estendi demais nessa parte. Vamos falar agora da arte românica, que foi iniciada no século XI na França e difundiu-se posteriormente para regiões vizinhas, como Espanha, Inglaterra, Alemanha e Itália. A arte românica é caracterizada por arcos semicirculares nos edifícios, construções robustas, vitrais bem trabalhados, esculturas de pedra com temáticas religiosas e maior sofisticação dos manuscritos iluminados, que eram textos com ornamentos como letras capitulares estilizadas, ilustrações e detalhes folheados a prata ou ouro. Então eu falei um pouco mais aqui agora do que são esses manuscritos iluminados, o que são as iluminuras. Então as iluminuras são justamente esses detalhes aí que eram acrescentados aos manuscritos, certo? Que eram detalhes aí muitas vezes folheados a prata ou ouro, certo? Que eram as letras capitulares estilizadas. O que são letras capitulares? São aquelas grandes letras que é a primeira letra de cada capítulo, por isso a palavra capitular. Então, essas letras eram estilizadas, eram desenhadas com muitos ornamentos, muitas vezes folheadas a prata ou ouro, e fora essas letras capitulares também existiam diversas ilustrações bastante ornamentadas também, e que também muitas vezes eram folheadas, certo? Então a arte românica aí se deu aí desde o início do fim da Alta Idade Média, ou seja, ela se inicia com o início da Baixa Idade Média. Ela se inicia na região da França
e acaba se espalhando aí por regiões vizinhas, né? Espanha, Inglaterra. Inglaterra não é tão vizinha, né? Alemanha e Itália. E ela tem essas características que eu já citei, certo? Vamos aqui ver alguns exemplos. Aqui no caso nós temos exemplos de iluminuras, tá? De manuscritos iluminados. À esquerda nós temos a Vita Christi, tá? Em latim, um nome em latim que significa a vida de Cristo, certo? Que é uma vida ilustrada de Cristo e da Virgem, no caso é a Virgem Maria, manuscrito iluminado em velino. E na direita nós temos então a iluminura da letra P capitular, na Bíblia de Malmesbury, né? Acho que seria Malmesbury, a pronúncia em inglês mesmo. Em português falando fica Malmesbury, um manuscrito iluminado medieval. Então nós temos aí dois exemplos de iluminuras. No exemplo da esquerda nós temos aí diversos, seria um equivalente aos quadrinhos da época, tá? Então nós temos diversos quadros aí representando diferentes momentos da vida de Cristo, por isso daí o nome Vita Christi, certo? Embaixo nós temos legendas aqui descrevendo o que está acontecendo em alguns desses quadros, tá? Em outros não. Então, esse Vita Christi é um manuscrito iluminado em velino. O que é um velino? É uma espécie de pergaminho, geralmente feito de couro de carneiro ou de bezerro. Tá? Pergaminho eram aqueles textos enrolados que a gente vê muito em filmes de época, ou filmes de fantasia medieval, fantasia antiga também. Aqueles textos que são enrolados e que para a gente abrir a gente tem que desenrolar. Como se fosse uma espécie de cartolina. A cartolina não é enrolada também? Só que aqui, no caso, a cartolina não é feita não é feita de couro, tá? Aqui, no caso, os pergaminhos no caso desse, em velino, eram feitos de couro de carneiro ou de bezerro, geralmente, certo? Já aqui na figura direita, eu vou ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui essa captura de tela para poder mostrar, então, a figura P para vocês. Aqui o P. Peraí, deixa eu ver se eu aumento aqui. Pronto, vamos ver agora. Aqui o P. Ficou muito bem feito, não, mas acho que deu pra... Perdão, hoje tem até espirro. Acho que deu para visualizar o P, certo? Então, aproveitando que eu estou com a caneta aqui, vou fazer uma seta aqui, para mostrar esses detalhes dourados aqui, que na verdade são folheado a ouro, tá? Então, essa figura eu não sei, na verdade, de quem se trata essa figura aqui, tá? Que está representada aqui dentro do P. Deixa eu voltar a descartar aqui. Pronto. Opa! Estou apanhando aqui. Vamos lá, botar a canetinha de volta. Ok, então, não sei quem é essa figura aqui. Que parece estar segurando uma grande chave, tá? Fazendo alusão aí a chave aí as chaves aí da igreja, né? da igreja proto-ortodoxa, que viria a se tornar a igreja católica. Então, aqui no caso, por essa chave eu posso supor que nós estamos vendo aqui o apóstolo Pedro, também chamado de São Pedro, que foi considerado posteriormente como o primeiro papa da Igreja Católica. Provavelmente deve ser ele, tá? Não tenho como afirmar com certeza, tá? Inclusive, nós temos a letra P, não é? Então, aí que nos aponta aí mais indício que se trata de Pedro. Então, esse P, na verdade, é a primeira letra de um capítulo dessa Bíblia, tá? Dessa Bíblia de Malmesbury. Então, aqui, Petrus, tá? Deve ser, inclusive, Pedro em latim. Creio que seja Pedro em latim. Então, no primeira palavra de algum capítulo era Pedro. Então, Pedro começa com a letra P. Então, foi feita essa letra capitular,
essa iluminura aqui dessa letra capítulo P, e dentro do P nós temos a ilustração do apóstolo Pedro. Ok, dando continuidade, a aula de hoje vai ficar um pouco longa, tá, pessoal? Mas é porque a Idade Média aí tem muitos detalhes, tá? Na verdade, quanto mais a gente se aproxima dos tempos atuais, mais detalhes nós teremos. Aqui nós temos a cripta da Basílica de Santo Isidoro, localizada na cidade de Leão, na Espanha. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de uma construção aqui do período românico também. Tá? Então, aqui nós vemos aqui esses arcos semicirculares, como nós estamos vendo aqui, que eu já descrevi como sendo uma das características da arte românica. Então, aqui, se você observar esse arco aqui, no teto aqui, que vai de uma coluna a outra, ele é exatamente um semicírculo. Tá? Então, aqui, na verdade, nós temos aqui uma espécie de abóboda entre essas quatro colunas, perdão. São duas colunas e mais uma espécie de duas colunas, só que já na parede, né? Então, juntando esses quatro arcos semicirculares, no meio deles nós temos essa espécie de abóboda aí, toda ilustrada, tá? Aqui parece que nós temos o próprio Jesus, alguns anjos também aqui, tá? Diversos ornamentos. Então isso aqui foi tudo pintado à mão, minuciosamente, tá? Aqui nós temos aqui a imagem de Jesus crucificado e por aí vai. Ok? Então, isso aqui é tanto um exemplo de arquitetura românica quanto de pintura românica, tá? Dando continuidade aqui, um pouco mais de arquitetura românica. Nós temos dois exemplos aqui de construções católicas, de construções religiosas. Na esquerda nós temos a fachada da igreja de Santa Gertrude, em Niveles, e na direita a fachada da Sé de Lisboa, Portugal, cidade aí então do nosso país, do país que nos colonizou, certo? Então são dois exemplos de construções românicas, certo? Do período românico, e nós notamos que a característica dessas construções é justamente essa maior simplicidade, tá? E também nós temos mais linhas retas, tá? Muitos quadrados, muitas linhas retas. E temos detalhes, mas temos também, ao mesmo tempo, considerado bem simples se compararmos aí aos períodos posteriores, como, por exemplo, nós veremos daqui a pouco a arte gótica. Tá? Então, inclusive nesse exemplo da direita, essa catedral, né? Essa Sé, essa igreja aqui, parece um simples castelo medieval, não é? Se nós observarmos bem, se tirássemos esses sinos e esse ornamento aqui, essa espécie de flor no centro, meio que flor, meio que um sol, se nós tirássemos isso, passaria como um castelo medieval de alguma cidade, de alguma fortaleza medieval. Ok? Então são construções robustas, tá? E que são compostas de muitos quadrados, muitos retângulos, muitos cubos, muitas linhas retas e círculos também, certo? E agora nós vamos para a arte gótica, que foi um estilo de arte medieval que se desenvolveu no norte da França, e também mais um estilo que começou na França, a partir da arte românica, no século XII da Era Comum, liderada pelo desenvolvimento simultâneo da arquitetura gótica. Ela se espalhou por toda a Europa Ocidental e por grande parte do norte, sul e centro da Europa. Certo? Então, até hoje nós temos aí uma moda recente, que se iniciou há algumas décadas atrás, aí eu vi surgir essa moda. É uma espécie de moda, é uma espécie de grupo social aí que se reúne por afinidade, que são os góticos, né? Aquele pessoal que se veste de preto, usa muita sombra escura, muito lápis, e cabelo preto e tal, geralmente preto. Então esses góticos aí, na verdade, de certa forma, eles remetem
a arte gótica, uma arte medieval, tá? Não sei exatamente aí porque que eles são chamados de góticos, tá? Mas certamente fazendo alguma referência à arte gótica, certo? Ou à arte neogótica, que vai acontecer aí após a Idade Média, certo? Então, sem falar dos góticos, voltando para a arte gótica, voltando para a Idade Média, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, vamos ver essa catedral aqui, ó, para efeito de comparação, certo? Essa, na verdade, é a Catedral de Notre Dame, que infelizmente sofreu um incêndio alguns anos atrás, em 2019 foi destruída. Não sei se todos vocês puderam acompanhar pelos jornais, foi uma coisa muito triste, tá? Esse incidente aí que aconteceu, esse acidente. Então, antes do ocorrido, antes do acidente, da tragédia, essa era a figura, essa era a foto, uma fotografia da Catedral de Notre Dame, localizada em Paris, na França, tá? Então, na verdade, ela ainda possui aí alguns traços aí, alguns resquícios aí da arte românica, tá? Como nós acabamos de ver no texto, a arte gótica surgiu da arte românica, foi um desenvolvimento da arte românica. Então ainda possui alguma semelhança, por exemplo, com essa igreja da esquerda. Alguma semelhança, leve semelhança, tá? Mas possui muitos mais detalhes, tá? Muito mais ornamentada. Nós já temos aí diversas estátuas, diversas figuras, diversos ornamentos. Aqui também essa espécie de flor ou sol no centro, tá? Como estava sendo mostrado ali no outro exemplo da arquitetura românica que nós vimos, que era a Sé de Lisboa. Aí nós temos também diversas colunas aqui com muitos detalhes, muito mais detalhado, muito mais ornamentado do que a arquitetura românica, certo? E lá em cima nós temos também diversos gárgulas. Aqui no zoom fica ruim de visualizar, tá? Daqui a pouco nós vamos falar dos gárgulas e das quimeras, tão característicos aí da arte gótica, certo? Então essa aqui é a Catedral de Notre Dame, que infelizmente sofreu um incêndio aí há alguns anos atrás. E aqui mais um exemplo de arquitetura gótica, tá? Esse exemplo aqui está mais caracteristicamente gótico, tá? Nós temos cada vez menos linhas verticais, perdão, eu me expressei de forma incorreta, na verdade não são linhas retas que eu estava querendo dizer. São linhas retas, mas são linhas verticais e horizontais. Aqui nós também temos muitas linhas retas, mas linhas retas diagonais aqui, formando esses cones aqui, essas pontas cônicas aqui da catedral, certo? Desse exemplo aqui, que é a Catedral de Burgos, na Espanha. Então, muito detalhada também, certo? Nós temos essa espécie desses... São tantos detalhes aqui nas quinas que fica uma espécie de serrilhado, né? Vendo assim ao longe, parece uma espécie de serrilhado de uma serra. Então, novamente aqui essas diversas colunas, muitos detalhes, muitas estátuas aqui, como vocês podem ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Entre as colunas e por aí vai. Aqui os arcos não são mais semicirculares, como vocês podem ver, certo? Não podemos ver nenhum arco semicircular aqui. Todos possuem essa pontinha aqui no meio, certo? Ficando aí uma espécie entre arco semicircular e entre triângulo, tá? Aqui nós temos aqui um símbolo aqui que remete à estrela de Davi, que é um símbolo do judaísmo, tá? Mas no centro nós temos uma espécie de rosa. E por aí vai. Então essa aqui é a Catedral de Burgos, na Espanha, cuja construção se iniciou em 1221 e é dedicada à Virgem Maria. Aqui o estilo se torna mais rebuscado ainda, com direito a diversas imagens. Ficou um erro aí de digitação, um erro de português mesmo aqui, tá? Perdão. Diversas imagens esculpidas de santos e outras figuras religiosas, além de gárgulas e quimeras. Ficou faltando quimeras aí, que nós vamos falar exatamente agora. O que são esses tão famosos gárgulas, que são tão característicos aí
da arte gótica. Então, na verdade, esse termo é muito mal compreendido, tá? Na verdade, atualmente ele adotou um sentido, uma denotação e um pouco diferenciada, tá? Porque a gente acaba chamando quimeras de gárgulas, mas nós vamos ver exatamente o que são os gárgulas e o que são as quimeras tecnicamente, tá? Então, gárgulas são desaguadouros que escoam águas pluviais. Então, vou tentar traduzir aqui para quem não entendeu. O que são desaguadouros? É algo que deságua, que sai água de dentro, certo? Então, traduzindo aqui para a nossa linguagem mais cotidiana, são bicas, tá? Eu não sei se aí por toda a região do Brasil é chamado de bica, mas aqui na região onde eu moro, na região Nordeste, a gente chama de bica. Então, inclusive muitas crianças antigamente, não sei se ainda existe esse costume, muitas crianças antigamente gostavam de tomar banho de bica, chamado banho de bica. Banho da água aí que desaguava das bicas, tá? Aqueles canos por qual saía as águas pluviais, a água da chuva, tá? Então acho que deu para compreender a frase toda aí agora. Águas pluviais é justamente a água da chuva. Então, gárgulas góticos eram figuras humanas, animalescas ou monstruosas. Então, esses gárgulas, esses desaguadouros, essas bicas das construções góticas, elas eram também eram arte, tá? Compunham parte da arte gótica. E geralmente elas eram ou figuras humanas, eu não trouxe aqui nenhum exemplo de figura humana, mas às vezes era sim uma figura antropomórfica, que a água saía da boca mesmo, uma boca bem grande, né? Uma boca aberta, e a água saía da boca da figura humana, ou figuras animalescas ou monstruosas, né? Aqui nós temos uma espécie de dragão, talvez, né? Parece ser uma espécie de dragão, inclusive tem algumas escamas aqui que dá para a gente visualizar. Então temos aqui alguma espécie de dragão. Esse gárgula é uma espécie de dragão e a água sai justamente pela boca dele. O termo se origina do francês, que eu não vou saber pronunciar, certo? Vou pronunciar aqui de qualquer jeito. Gargule, não sei, não faço a menor ideia. Que significava gargalo ou garganta, certo? Então, gárgulas necessariamente têm que ser desaguadouros, têm que ser bicas, tá, pessoal? Então, essas outras estátuas aqui, que muitas pessoas chamam de gárgula hoje em dia, na verdade não é um gárgula, é uma quimera, tá? Então o que é uma quimera? São essas figuras aí monstruosas, animalescas, que geralmente aí são compostas por elementos de diversos animais misturados, certo? Então se não deságua, não é gárgula, não pode ser gárgula. Então aqui nós temos aqui uma quimera, certo? Na verdade, esses dois exemplos que eu trouxe aqui, tanto o gárgula quanto a quimera, são exemplos da Catedral de Notre-Dame em Paris, que é a que eu já mostrei aqui, que infelizmente sofreu um incêndio, tá? Então essa quimera aqui se localizava lá no alto da Catedral de Notre-Dame, tá? Eu não sei se parte da catedral conseguia sobreviver, estou bem por fora, se toda ela ruiu, não sei dizer ao certo. Então ela é uma quimera porque é uma figura animalesca ou monstruosa e não deságua água da boca dela, tá? Então, na verdade, isso aqui a gente também pode chamar de quimera, mas é uma quimera gárgula, tá? Mas geralmente a gente não chama de quimera, chama simplesmente de gárgula. E essa aqui é uma quimera que não pode ser chamada de gárgula porque não sai água da boca dela, certo? Ela não é uma bica, ela não é um desaguadouro. Então, aqui, se nós observarmos, temos diversos elementos de diversos animais, inclusive elementos humanos aí, tá? Esse braço se assemelha muito a um braço humano, certo? Já a pata parece aí, se assemelha muito para mim a uma pata de uma águia, certo? Aqui na cintura nós temos pelos grandes aí que talvez remetam a algum animal, como o bode aí, talvez fazendo alusão aí ao fauno, que era uma figura mitológica aí da antiguidade, certo? Aqui na cabeça nós temos aí parecem ser espécies de chifres aí semelhantes a chifres de bode. E o rosto, que não sei se dá para chamar de rosto, a cara, né? A cara do animal e os ouvidos se assemelham muito aí à cara de um morcego,
certo? Então é isso. Essa aqui é uma quimera, certo? Como eu falei, são figuras animalescas e ou monstruosas que geralmente continham diversos elementos de diversos animais. Aqui, vou tentar resumir agora para ser mais rápido no final, tá? Nós temos uma pintura chamada Cristo e a Samaritana. Eu quis trazer aqui esse exemplo porque nós vamos ver outra pintura em outra aula, não hoje, tá? Em outra aula, também chamada Cristo e a Samaritana, certo? Só que de outro período. E nós poderemos fazer, então, essa comparação aí de estilos. Então, essa pintura gótica do italiano Duccio di Buoninsegna, não sei pronunciar o sobrenome dele. Ela data de 1308, então, início do século XIV, certo? Então, aqui nós temos aqui ilustrada a conversa aí de Jesus com a samaritana, certo? Conversa essa que está presente aí em alguns evangelhos canônicos, certo? Então é justamente o que essa pintura retrata aqui. E aqui na esquerda nós temos outra pintura do mesmo pintor, certo? Essa aqui se chama Madonna di Crevoli, que não está traduzido para português, certo? Contendo Maria e o menino Jesus. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Maria, certo? E o menino Jesus. Eu acho engraçado essas representações de bebês aí da Idade Média, porque, na verdade, esses bebês aí são praticamente adultos encolhidos, né? Não se assemelham muito a bebês. Parece um adulto encolhido, um adulto gordinho, cheinho aí, encolhido. Então aqui nós não temos auréolas, né? Ou pelo menos se tinha, se apagou. Parece ter alguns riscos aqui, ó. Parece ser resquício de uma auréola assim na Virgem Maria. É assim, ó. Aqui eu posso confirmar. Não sei se dá para visualizar aí na captura, mas ela tinha assim uma auréola que parece ter se desgastado, se apagado, e no menino Jesus também, tá? Visualizei melhor agora e retiro o que diz, que não tinha auréolas. Então tinha sim, provavelmente foi um pigmento aí mais frágil, que não resistiu aí às intempéries e não sobreviveu aos nossos tempos. Então é isso. E aqui à direita eu estou trazendo então uma escultura aí da antiguidade do Oriente Próximo, tá? Uma escultura egípcia. Por quê? Não é uma escultura medieval, tá? Não entendam errado aí. Por que eu estou trazendo essa escultura e pondo ao lado dessa pintura aqui, dessa imagem de Maria? É porque, novamente, falando sobre os símbolos, os sinais, os signos, como eu já falei para vocês, já afirmei anteriormente nesse vídeo, são muito difíceis que esses sinais, esses símbolos cultuados, eles se percam completamente, certo? Eles se encerrem. Então, quando houve aí, como é que eu posso falar? Quando houve aí o édito tessalônico, quando houve aí o édito de Tessalônico, deixa eu ver se eu estou falando certo aqui. Se eu estou cometendo algum equívoco aqui, se foi exatamente esse édito. Édito de Tessalônica, perdão, Tessalônica. Quando houve aí o édito de Tessalônica, onde foi decidido que, quando o Império Romano decidiu que a religião romana, a religião oficial romana seria então aí o cristianismo, né? No caso, como eu já citei para vocês, na verdade era só uma das vertentes, né? Era a vertente majoritária aí do cristianismo primitivo, que existiam várias vertentes, não era só essa, não era somente a proto-ortodoxa, que viria a se tornar a igreja ortodoxa, certo? Então, quando isso foi adotado, todos os cidadãos romanos tiveram aí que encerrar os seus cultos aos outros deuses, tá? Porque até então, no Império Romano, diversas culturas, diversos deuses, diversos panteões, diversos cultos diferentes haviam sido adotados. Conforme o Império Romano ia conquistando as regiões,
as culturas dessas regiões iam sendo absorvidas pelo Império Romano. Então nós tínhamos aí os deuses romanos, mas também nós tínhamos, por exemplo, alguns deuses egípcios do Antigo Egito que foram adotados aí no Império Romano, tá? Que se espalharam o culto a esses deuses egípcios, se espalharam também pelo Império Romano, que é o caso da deusa egípcia Ísis, tá? Que é uma deusa egípcia, mas que na Antiguidade Clássica o culto a Ísis se alastrou aí pelo Império Romano, por diversas regiões do Império Romano, certo? Então, por que eu estou trazendo isso aqui? É justamente por isso, porque é muito difícil que um povo, uma cultura, abandone completamente da noite para o dia o culto a uma diversa imagem. Então, isso continua permeando ainda, por muito tempo, o inconsciente e o consciente também, de certa forma, dessas pessoas. Então, é muito difícil. Então, aqui, nessa figura de Maria, nós podemos afirmar com certa certeza que ela teve forte influência, então, da figura de Ísis, que muitas vezes era retratada aí amamentando o deus Horus, a divindade Horus, certo? Que era filho dela, que também era filho dela, certo? No caso aqui da Virgem Maria, ela não está amamentando porque nas culturas cristãs, então, foi abolida então toda espécie de nudez. Então, é até uma observação a ser feita. Se nós observarmos aqui todas as figuras medievais, nenhuma delas contém nenhuma nudez, certo? Aqui é porque não é medieval, certo? Então, a nudez foi abolida, certo? Porque no cristianismo ela é considerada pecaminosa, certo? É considerada obscenidade, qualquer espécie de nudez, por mais que seja nudez artística. Então, essa nudez aqui, característica aqui do período antigo, certo? Da antiguidade, principalmente da antiguidade clássica, os gregos e romanos que cultuavam muito a nudez, o belo do corpo, né? Ela foi abolida aí na Idade Média, certo? Então, onde é que eu estava? Então, por isso nós não temos aqui Maria amamentando. Provavelmente é um dos motivos que Maria não está amamentando. Mas, inclusive, a mão dela, se vocês perceberem, está quase que insinuando isso, tá? Então, nós temos aí a mesma posição da mão, certo? A posição do bebê também do mesmo lado, tá? Às vezes está do outro lado, o lado não tem muito a ver. Mas aí, possivelmente, não tenho como relatar aí, porque teria que ser feita uma pesquisa, certo? Uma pesquisa mais profunda para poder fazer essa afirmação com mais certeza. Mas possivelmente aí esses povos aí de Roma que cultuavam a deusa Ísis, quando eles tiveram que abandonar essa crença, esse culto, eles adotaram então o culto à Virgem Maria, certo? Aí para fazer essa substituição aí dessa figura feminina e que era mãe de uma divindade. Ok? E era retratada por esse símbolo, por essa figura de uma mulher, de uma mãe segurando um bebê. Então é isso, pessoal. Antes de terminar, sempre aqui aparece aqui os direitos autorais desse template aqui que eu uso nos slides. Mas tem outra observação que eu queria fazer também, o que eu falei das vestimentas, né? Que todos estão completamente vestidos. Mas se a gente observar também as mulheres, deixa eu ver aqui, as mulheres, para encerrar a aula, tá, pessoal? Então aqui as mulheres, ó, se a gente observar, elas estão sempre com os cabelos cobertos. Cabelos cobertos. Outras mulheres aqui, ó. Aqui, pronto. Os homens sempre com o cabelo à mostra, mas as mulheres não. Olha só aqui. Mulher. Aqui. Mulheres com cabelo coberto. Mulher com cabelo coberto. Deixa eu ver se tem mais mulheres. Aqui. A samaritana também com cabelo coberto. Certo? Os homens não. Somente as mulheres. A mulher aqui, no caso. A própria Maria com o cabelo coberto também, tá? Então, se observarmos todas essas figuras, ou quase todas essas figuras, essas ilustrações femininas medievais, as mulheres não estão com o cabelo à mostra, estão com o cabelo coberto, tá? O que nos remete aí até, de certa forma, nos remete aí à cultura islã,
né? No islamismo, as mulheres também estão sempre com o cabelo coberto, tá? E aí, elas, dependendo da região, da cultura, elas utilizam aí burcas ou utilizam hijabs, certo? Pode pronunciar hijab com o H mudo, ou hijab também. E no caso aqui, essas mulheres aqui, essas figuras femininas aqui da Idade Média, elas também estão com o cabelo coberto de forma muito semelhante à hijab, tá? Do Islã. Então, isso no islamismo se perpetua até hoje, tá? As mulheres não podem, então, mostrar o cabelo. Tem sempre que andar com o cabelo coberto. E dependendo da região aí, se for uma região aí que o islamismo é mais, de certa forma, extremista, as mulheres têm que cobrir até o rosto, tá? Não podem mostrar nem o rosto. Então era isso. Obrigado aí, pessoal. Até a próxima aula. Essa aula ficou um pouco longa, como eu já falei. E na próxima aula nós ainda abordaremos a Idade Média, só que será a música na Idade Média. Quem gostou, dá uma curtida aí, compartilha também com os amigos e até a próxima.